Cena aberta. Estúdio moderno. Iluminação dramática. Tons de azul e laranja cósmico. O apresentador, estilo carismático, entusiasmado, tipo Richard Feynman jovem, está sentado em uma cadeira de escritório comum. Ele segura uma xícara de café. A câmara está bem próxima. O homem que enxergou através da ilusão para consertar a rachadura no seu senso comum, precisamos viajar no tempo. Voltamos cerca de 400 anos para o ano de 1632. O cenário é a Itália. O protagonista é um homem que se recusou a aceitar que seus sentidos eram a última palavra sobre a realidade. Galileu Galilei. Galileu publicou um livro chamado Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo. Foi esse livro que o colocou em apuros com a Igreja, porque ele ousou dizer que a Terra se movia ao redor do Sol. Mas, escondido entre as páginas dessa obra monumental, está um experimento mental que eu considero uma das 10 ideias mais importantes de toda a história da ciência. E o mais incrível, não tem nada a ver com telescópios ou planetas distantes. Tem a ver com um barco. Imagine que você está no porão de um grande navio à vela. É um navio imenso e você está em uma cabine sem janelas, abaixo do convés. O navio está navegando em um mar perfeitamente calmo, movendo-se a uma velocidade constante, sem balançar, sem inclinar. Você está trancado lá dentro. As escotilhas estão fechadas. Você não pode ver o exterior, não pode ouvir o som das ondas cortando a proa. Você não tem nenhuma pista visual ou auditiva para saber se o navio está deslizando a 20 nós ou se está parado, ancorado no porto. Agora, imagine que dentro dessa cabine você montou um pequeno laboratório de física. Você tem um aquário com peixinhos nadando, há borboletas voando livremente pelo ar da sala. Você montou uma garrafa no teto que pinga água, gota a gota, em um jarro estreito logo abaixo dela. E você tem um amigo parado do outro lado da sala. Vocês dois estão jogando uma bola de um lado para o outro. Galileu faz uma pergunta simples, mas que destrói sua percepção de realidade. Você consegue dizer se o navio está se movendo? O laboratório impossível. Vamos analisar cada elemento com o rigor de um detetive. Comece pelos peixes. Se o navio está se movendo para frente, os peixes teriam que nadar com mais força para chegar à frente do aquário? A água dentro do vidro deveria acumular na parte de trás? Os peixes ficariam todos espremidos contra a parede traseira enquanto o navio corre para longe deles? Galileu diz, não, eles nadam com igual facilidade em todas as direções. Eles se movem em direção à proa ou à popa exatamente como fariam se o navio estivesse imóvel sobre a terra firme. E as borboletas? Elas não são empilhadas contra a parede de trás por um vento invisível? Elas voam por todo o espaço da cabine, ignorando completamente se o navio está a 1 ou a 100 km por hora. E quando você joga a bola para o seu amigo, você precisa arremessar com mais força quando joga em direção à traseira do navio para compensar a velocidade? Ou a bola voaria mais rápido se fosse jogada na direção do movimento? Novamente, a resposta é não. Os arremessos parecem idênticos em qualquer direção, mas aqui está o ponto que realmente buga o cérebro: a gota d'água. Pense bem, o navio está se movendo para frente, uma gota sai da garrafa e começa a cair. Enquanto ela está no ar, o navio continua avançando. Pela lógica do seu instinto, o jarro no chão deveria deslizar para debaixo da gota, fazendo com que a água espirrasse no chão, atrás do recipiente. É isso que suas tripas dizem que deveria acontecer, certo? Galileu dá o veredito, e ele cai como um trovão. Não. Cada gota cai exatamente no centro do jarro. O experimento é perfeito. O resultado é o mesmo que se o navio estivesse parado no porto. A conclusão de Galileu é profunda. Feche-se na cabine, realize qualquer experimento que desejar e você não descobrirá por meio de nenhum fenômeno físico se o navio está em movimento ou em repouso. Não há uma dica sutil, não há uma pequena assimetria, nada. A física dentro daquela cabine é absoluta e exatamente a mesma, quer o navio veleje ou permaneça estático. A palavra mágica, comum. Por que isso acontece? Por que a natureza nos engana dessa forma? A resposta reside em uma palavra que você precisa tatuar no seu entendimento da física: comum. Ou, se preferir, compartilhado. O movimento do navio é comum a tudo que está dentro dele. O ar na cabine já está se movendo na velocidade do navio. As gotas de água já possuem a velocidade do navio antes mesmo de saírem da garrafa.
Você, seu amigo, os peixes, as borboletas e cada molécula de oxigênio naquela sala já possuem a velocidade do navio antes de qualquer experimento começar. Quando a gota deixa a garrafa, ela não começa do zero para cair enquanto o jarro foge. Não, a gota sai da garrafa já viajando para frente na mesma velocidade que o jarro. Então, ela cai para baixo, devido à gravidade, e se move para frente, devido à inércia compartilhada, na mesma proporção que o jarro. O resultado? Ela atinge o alvo com precisão matemática. O movimento para frente é compartilhado, e o movimento compartilhado se cancela em todas as observações internas. Este é o princípio da relatividade de Galileu. É, na minha opinião, uma das descobertas mais libertadoras que um ser humano já fez. Ele nos diz que não existe um estado privilegiado de repouso. Ele nos diz que o universo não se importa com a sua velocidade, desde que ela seja constante. Mas espere, se a velocidade constante é invisível, por que o carro a 100 km por hora com a janela aberta parece tão violento? Por que a rachadura no seu instinto ainda dói? Para entender isso, precisamos sair da cabine do navio e entrar no seu próprio corpo. Precisamos entender que você não é o que pensa ser. Você não é um detector de movimento. Você é algo muito mais específico e muito mais sensível. Prepare-se, porque agora vamos dissecar como seus nervos e seus ouvidos sentem a realidade. E você vai descobrir que seu corpo tem sido honesto com você o tempo todo. Você é que estava interpretando os sinais de forma errada. Dale, o detector de mudanças. Agora que entendemos o navio de Galileu, quero que você saia da teoria e entre na sua própria pele. Quero que você sinta isso nos seus músculos, nos seus nervos e no seu equilíbrio. O que significa, fisicamente, a sensação de estar se movendo? O que está acontecendo dentro de você quando você diz: "Uau, estamos indo rápido"? A verdade é que você passou a vida inteira sendo enganado pelas palavras, mas seu corpo nunca mentiu. Para entender por que você não sente a Terra girar, você precisa entender que você não é um detector de velocidade. Você é, exclusivamente, um detector de aceleração. Pense em uma viagem de carro. Você está parado em um semáforo vermelho. O sinal fica verde e o motorista pisa fundo no acelerador. O que você sente? Você sente suas costas sendo pressionadas contra o banco, sua cabeça pende para trás. Há uma força física, real e palpável, empurrando todo o seu corpo. Esse sentimento é visceral. Mas agora, o carro atinge a velocidade de cruzeiro, 100 km por hora em uma rodovia perfeitamente lisa, reta e plana, sem buracos, sem curvas. Feche os olhos por um momento e faça um inventário das sensações do seu corpo. O que seus sentidos estão te dizendo? Quase nada. Você sente a vibração do motor, talvez, o ruído do vento lá fora, o zumbido dos pneus no asfalto. Mas preste atenção, essas coisas não estão te informando sobre a velocidade. Elas estão te informando sobre um motor funcionando e borracha em atrito com o chão. Se pudéssemos remover esses ruídos e vibrações incidentais, se a viagem fosse perfeitamente silenciosa e suave, você sentiria precisamente zero movimento. Você poderia estar estacionado ou indo a 300 km por hora de olhos fechados. Seu corpo não saberia a diferença. Mas, de repente, o motorista pisa no freio. Você voa para frente contra o cinto de segurança. Você sente isso imediatamente. O motorista desvia de um buraco. Você inclina para o lado. Você sente isso. Percebe o padrão? Você não sente a velocidade. Você sente a mudança na velocidade. A engenharia da honestidade. Isso não é um defeito de fábrica do seu corpo. Não é a evolução economizando nos sensores. Seus sentidos estão te contando a verdade mais profunda sobre a física do universo. O segredo está no seu ouvido interno. Você tem um instrumento de precisão chamado sistema vestibular. São 3 canais semicirculares cheios de um fluido especial. Quando sua cabeça acelera, o fluido, devido à inércia, resiste à mudança e tromba contra minúsculas células ciliadas que disparam sinais para o seu cérebro. Estamos girando, estamos inclinando, algo mudou. Mas quando o movimento é constante, quando você está cruzando em linha reta a uma velocidade estável, o fluido se move junto com a sua cabeça. Não há choque, não há sinal, há apenas silêncio.
Seu ouvido interno reporta que nada está acontecendo. E aqui está o ponto crucial. Ele está certo. A velocidade constante, por si só, não produz nenhuma força física sobre você. Não há nada para detectar. Se o seu ouvido interno reportasse uma sensação de velocidade constante, ele estaria inventando um sinal onde não existe nenhum fenómeno físico. Seu corpo é honestamente embaraçoso. Ele segue as leis de Newton ao pé da letra. A aceleração é real, a velocidade é relativa. Movimento constante em linha reta é fisicamente idêntico ao repouso. O escritório a 900 km por hora. Pense em um avião comercial. Você está a 10 mil metros de altitude, voando a 900 km por hora. O sinal de "aperte os cintos" se apaga. Você se levanta. Você caminha pelo corredor em direção ao banheiro no fundo do avião. Você precisa fazer força contra uma resistência invisível? Não. Você caminha tão naturalmente quanto faria na sala da sua casa. Agora, você volta para o seu assento, caminhando em direção à cabine de comando. Você sai correndo para a frente porque a velocidade do avião se somou aos seus passos? Não. Parece apenas uma caminhada normal. A comissária de bordo serve suco de laranja em um copo. O suco sai voando para trás porque o avião está rasgando o ar a quase 1000 km por hora. O líquido fica inclinado dentro do copo? Não. Ele cai em linha reta, fica nivelado e se comporta exatamente como faria em uma cozinha em terra firme. Você está dentro do navio de Galileu. O avião é o navio. A cabine é a sala fechada. Você, o suco, o copo e o ar dentro da aeronave, todos vocês compartilham a velocidade de 900 km por hora. E porque todos compartilham esse movimento, ele se torna invisível. Não aproximadamente invisível, exatamente invisível. Você poderia realizar todos os experimentos de um livro de física dentro daquele avião e nenhum deles diria se você está voando sobre o Atlântico ou estacionado no pátio do aeroporto com os motores desligados. A ilusão da estação de trem. Às vezes, essa realidade se manifesta de forma visual e perturbadora. Já aconteceu de você estar sentada em um trem parado na estação, olhando pela janela para outro trem no trilho ao lado? De repente, o outro trem começa a se mover. Por um momento desorientador, você não consegue dizer se é você que está se movendo para trás ou se é o outro trem que está deslizando para a frente. Seus olhos veem o movimento, mas seu cérebro não consegue atribuí-lo. Onde está a verdade? Você está deslizando? O outro trem está indo? Você só descobre quando olha para a plataforma fixa ou quando sente um solavanco, uma aceleração. Essa confusão não é uma falha do seu cérebro, é um sucesso da física. Sem uma aceleração para o seu ouvido interno detectar, não há diferença física entre você se mover para trás e o vizinho se mover para a frente. O elevador te dá a aula completa em 30 segundos. Ele acelera para subir e seu corpo sabe disso instantaneamente. Você se sente mais pesado. Então, a aceleração para e você sobe a uma velocidade constante. De repente, você se sente normal de novo, perfeitamente normal. Você não consegue dizer que está subindo a metros por segundo. Então, o elevador desacelera ao chegar no andar. Você se sente mais leve por um segundo, seu estômago flutua levemente, e então para. Aceleração, você sente. Velocidade constante, invisível. Desaceleração, você sente. Imobilidade, indistinguível da velocidade constante. Seu corpo é um instrumento afinadíssimo para detectar mudanças, não estados. E se nada muda, se a velocidade é firme como uma rocha, seu corpo reporta silêncio absoluto. Mesmo a 1.600 km por hora, mesmo a 1 milhão de km por hora. Mas espere um segundo, eu sinto que você está pensando em algo. A Terra não está indo em linha reta, ela está girando em círculos, e círculos são mudanças de direção. Mudança de direção é aceleração. Então, por que diabos eu ainda não sinto nada? Você pegou o ponto. Eu escondi uma peça do quebra-cabeça de você, e a resposta para isso é onde a matemática se torna deliciosamente humilhante para o ser humano. Dá-lhe. A mentira do círculo e o erro de arredondamento. Eu sei o que os mais atentos estão pensando agora. Espere um pouco, apresentador. Você disse que a velocidade constante é invisível, mas a Terra está girando, e girar não é caminhar em linha reta. E você está absolutamente certo. Você me pegou em uma simplificação, e é aqui que o mistério fica mais técnico e, ao mesmo tempo, mais fascinante.
O navio de Galileu viajava em linha reta, mas a Terra é uma esfera. Girar significa que cada ponto na superfície está descrevendo um círculo, e na física, um círculo nunca é um movimento de velocidade constante. Por quê? Porque mesmo que a sua rapidez, os 1.600 km por hora, não mude, a sua direção está mudando a cada microsegundo. Você está constantemente fazendo uma curva para a esquerda ou para a direita, dependendo de onde olha. Mudar de direção é uma forma de aceleração. Os físicos chamam isso de aceleração centrípeta, e como acabamos de estabelecer, o corpo humano é um detector de aceleração. Então, teoricamente, você deveria sentir o giro da Terra. Você deveria sentir uma força te jogando para fora, como se estivesse em um carrossel gigante. Por que não sentimos? A resposta não é que a aceleração é zero, é que ela é ridícula. Ela é tão pequena que beira o insulto. A matemática da humildade. Vamos fazer uma conta rápida, do tipo que os engenheiros fazem no verso de um guardanapo. A aceleração centrípeta depende de quão rápido você gira e do tamanho do círculo. A fórmula é A igual a RV2. No Equador, sua velocidade é de cerca de 465 metros por segundo. O raio da Terra é de gigantescos 6,4 milhões de metros. Se você elevar 465 ao quadrado e dividir por 6,4 milhões, você chega a um número. 0,034 metros por segundo ao quadrado. Para você ter uma ideia do que esse número significa, precisamos compará-lo com o chefe do pedaço, a gravidade. A aceleração da gravidade, que te mantém colado no chão e faz seu café não flutuar, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do giro da Terra é apenas 1 sobre 300 da força da gravidade. É menos de 0,3%. Em termos humanos, se você pesa 70 kg no Polo Norte, onde não há efeito de giro porque você está exatamente sobre o eixo, ao viajar para o Equador, você perderia cerca de 200 gramas. É o peso de 2 hambúrgueres. Sua balança de banheiro mal consegue distinguir essa diferença. Seu corpo, com todo o sangue balançando, o coração batendo e os pulmões se expandindo, não tem a menor chance de notar um sinal tão fraco. Ele é literalmente um erro de arredondamento na experiência sensorial humana. O carrossel da Terra versus o carrossel do parque. Para você sentir o giro da Terra, ela precisaria ser um lugar muito mais frenético. Imagine um carrossel de parque de diversões. Ele tem um raio pequeno, talvez 2 ou 3 metros. Quando ele gira uma vez a cada poucos segundos, você sente o puxão imediatamente. Você precisa se segurar nas barras. A Terra é um carrossel com 6.400 quilômetros de raio, que leva 24 horas inteiras para completar uma única volta. Do ponto de vista de um objeto giratório, a Terra é preguiçosa. Ela é incrivelmente lenta. Um liquidificador de cozinha gira a 20.000 rotações por minuto. A Terra faz 0,0006 rotações por minuto. Se a Terra girasse uma vez a cada 90 minutos, a velocidade com que a Estação Espacial Internacional orbita, as coisas ficariam loucas. No Equador, você se sentiria quase sem peso. Se ela girasse uma vez a cada 84 minutos, a aceleração centrípeta seria igual à gravidade. Você flutuaria. Um pulo da cadeira em direção ao teto e você nunca mais voltaria para o chão. Os oceanos migrariam todos para o meio do planeta, criando um anel de água colossal e deixando os polos secos. Mas não vivemos nesse mundo de ficção científica. Vivemos em um mundo onde o giro é tão vasto e tão lento que ele se esconde atrás da força esmagadora da gravidade. A prova de Paris, o pendular do mundo. Se o efeito é tão minúsculo, como temos tanta certeza de que ele existe sem olhar para o espaço? Como provar que o chão está se movendo se não conseguimos senti-lo? A resposta veio em 1851, em Paris, pelas mãos de um físico chamado Léon Foucault. Ele foi ao Panteão, um edifício magnífico com um domo imenso, e pendurou um pêndulo do topo. Mas não era um brinquedinho. O fio tinha 67 metros de comprimento e a bola na ponta era uma esfera de metal de 28 quilos. Ele puxou a bola, prendeu-a com um fio de algodão e, para garantir que não houvesse nenhum impulso manual, ele queimou o fio com uma vela.
O pêndulo começou a oscilar, frente e trás, frente e trás. No chão havia um anel de areia fina. Uma pequena ponta na base da esfera riscava a areia a cada passagem. No começo, parecia um pêndulo comum, mas com o passar das horas, algo arrepiante aconteceu. As marcas na areia começaram a se deslocar. O plano de oscilação do pêndulo estava girando no sentido horário. Ninguém tocou no pêndulo, ninguém assoprou. De acordo com as leis de Newton, um pêndulo tende a manter seu plano de oscilação fixo no espaço. Ele está preso às estrelas distantes. O pêndulo era o objeto mais honesto da sala. Ele continuava indo e voltando na mesma direção. Era o chão do panteão que estava girando debaixo dele. Paris, a França, os espectadores e todo o planeta estavam girando, enquanto o pêndulo permanecia fiel ao universo. Foi a primeira vez que a humanidade pôde ver a rotação da Terra em tempo real, dentro de uma sala fechada, sem janelas para o céu. É uma prova visual de que estamos em uma plataforma giratória, mesmo que nossos ouvidos internos jurem que estamos parados. A assinatura de Deus, o efeito Coriolis. Mas a rotação deixa outras digitais, e essas são gigantescas. Você já se perguntou por que os furacões sempre giram em espiral? Imagine que você está no Polo Norte e atira uma bola de canhão em direção ao Equador. Enquanto a bola viaja pelo ar em linha reta, a Terra continua girando debaixo dela. Quando a bola chega ao destino, o alvo se moveu. Para quem está na Terra, parece que a bola fez uma curva. Esse é o efeito Coriolis. No hemisfério norte, ele desvia tudo para a direita. No hemisfério sul, para a esquerda. É isso que dá forma aos furacões. O ar tenta correr para o centro de baixa pressão, mas a rotação da Terra o entorta, criando aquele redemoinho aterrorizante que vemos nos satélites. A rotação da Terra, invisível na sua xícara de café, é o motor que molda o clima do planeta. Ela decide para onde os ventos sopram e como as correntes oceânicas se movem. Não sentimos o giro porque somos pequenos demais, mas o planeta, em sua escala colossal, não consegue esconder o fato de que está dançando. E agora chegamos ao ponto final. Se o giro é uma aceleração detectável, o que dizer de todo o resto? E a órbita ao redor do Sol? E o movimento da galáxia? Por que o universo parece conspirar para que a viagem seja tão, mas tão silenciosa? O que eu vou te contar agora é o que tirou o sono de Einstein e vai mudar a forma como você entende a palavra parado. O fantasma da velocidade absoluta. Chegamos ao ponto onde a física deixa de ser apenas sobre números e passa a ser sobre a natureza da própria realidade. Eu te expliquei por que você não sente o giro da Terra, velocidade compartilhada e uma aceleração que é um erro de arredondamento. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta que a maioria das pessoas nunca pensa em fazer. E se você não pudesse sentir movimento nenhum, nunca? E se a frase "quão rápido eu estou indo de verdade" não significasse absolutamente nada? Isso parece absurdo, mas é a verdade mais profunda do universo. Não existe tal coisa como movimento absoluto. Sente-se com essa ideia por um momento. As pessoas ouvem isso, balançam a cabeça e continuam pensando exatamente como antes. Mas pare. Não existe nenhum experimento, nem mesmo em teoria, nem com a tecnologia de 1 milhão de anos no futuro, que possa te dizer qual é a sua velocidade absoluta através do espaço. Isso não é porque não tentamos o suficiente, não é porque nossos instrumentos são grosseiros, é porque o conceito de velocidade absoluta é vazio, ele não se refere a nada. Não existe um ponto parado no universo, não existe uma grade invisível pintada no vácuo contra a qual você possa medir sua velocidade real. Toda velocidade é um relacionamento entre dois objetos, sempre, sem exceção. Você pode dizer que a Terra se move a 1.600 km por hora em relação ao seu próprio eixo. Você pode dizer que ela se move a 107.000 km por hora em relação ao Sol. Você pode dizer que ela se move a 2 milhões de quilômetros por hora em relação à radiação cósmica de fundo. E cada um desses números está correto, mas nenhum deles é a velocidade real. Não existe um padrão ouro, não existe um observador privilegiado. Cada velocidade é igualmente válida, porque a velocidade simplesmente não existe como uma propriedade solitária de um objeto. Ela é sempre, sempre uma comparação. Dizer eu estou-me movendo a 1 milhão de quilómetros por hora, sem dizer em relação a quê, é como dizer eu estou ao norte.
Norte de quê? Você não pode estar apenas ao norte, em um sentido cósmico absoluto. Você está ao norte de Curitiba ou ao sul de Paris. A palavra exige uma referência. A velocidade é exatamente a mesma coisa. O experimento que falhou e mudou tudo. Em 1887, dois físicos americanos, Albert Michelson e Edward Morley, tentaram pegar o universo no flagra. Eles acreditavam que, como o som precisa do ar para viajar, a luz precisava de um meio chamado éter luminífero. Eles pensaram, se a Terra está arando por esse éter enquanto orbita o Sol, um feixe de luz viajando na direção do movimento da Terra deve ser um pouco mais lento ou mais rápido do que um feixe viajando de lado. Era a mesma lógica de nadar a favor da correnteza ou atravessá-la. Eles construíram um instrumento mais preciso da época. Eles mediram, eles compararam e eles encontraram nada. Zero diferença. Não importa a direção, não importa a época do ano, a luz viajava sempre à mesma velocidade. Michelson chamou isso de fracasso. Foi um dos maiores sucessos da história. Ele provou que você não pode detectar o movimento uniforme. Ponto final. Nem mecanicamente, nem opticamente, nem por meio de mágica. O princípio de Galileu valia até para a luz. E foi aí que um jovem funcionário de um escritório de patentes em Berna, na Suíça, pegou essa ideia e a levou ao limite extremo. Albert Einstein. Einstein disse: se você não consegue sentir que está se movendo e se a luz não se importa com a sua velocidade, então o tempo e o espaço é que devem se ajustar. Se você estiver em uma nave indo a 90% da velocidade da luz, a física dentro da sua cabine ainda será de Galileu. Tudo parecerá normal, mas para alguém te olhando de fora, seu relógio estará batendo mais devagar, sua nave estará encolhida e sua massa terá aumentado. A invulnerabilidade da sua xícara de café no avião é o que gera a teoria da relatividade especial. A mesma regra que permite que você não derrube seu suco a 900 km por hora é a regra que diz que o tempo é flexível e o espaço é elástico. Tudo está conectado por esse fio invisível, a indistinguibilidade entre o repouso e o movimento uniforme. A inversão final, a honestidade do céu. Para fechar, eu quero te deixar com uma imagem. Eu quero que isso fique com você não como um dado técnico, mas como um sentimento. Imagine que você está deitado de costas em um campo aberto, à noite. O ar está parado, a grama está fresca contra seus ombros, o céu está límpido e as estrelas estão queimando como brasas brancas. Você sente o peso do seu corpo pressionando a terra. Imobilidade perfeita. Paz absoluta. E então, ao longo das horas, o céu começa a se mover. Lentamente, silenciosamente, toda a cúpula das estrelas gira. Orion está em um lugar às 9 da noite. À meia-noite, ele cruzou metade do céu. Todo o dossel dos céus está girando em torno de um ponto perto da estrela polar. Seus sentidos te contam uma história simples. Você está parado, o céu está girando. Esta foi a história que toda civilização contou por milênios. Os egípcios, os gregos, os maias, eles olharam para cima e viram o óbvio. Uma terra fixa e céus em rotação. É a leitura mais natural do mundo. O chão é sólido, o céu é o que se move. E está perfeitamente ao contrário. As estrelas estão, para todos os efeitos práticos da sua vida, paradas. Você é quem está girando. O planeta sob suas costas é um toca-discos vasto, rodando a 1.600 km por hora, carregando você em um círculo enorme. A única razão pela qual você interpreta o oposto é que seus sentidos só relatam condições locais. Dentro da sua bolha de gravidade, tudo está parado, porque tudo na bolha compartilha seu movimento. Você projeta essa quietude local para o resto do universo e conclui que você é o ponto fixo. É a ilusão mais antiga da ciência, e ela persistiu não porque as pessoas fossem tolas, mas porque a física é genuína e rigorosamente desenhada para tornar o movimento uniforme indetectável. A rotação da Terra foi escondida de nós pela própria arquitetura do espaço-tempo. Galileu pegou a mentira em 1632. Newton explicou a mecânica. Foucault provou com uma bola e um fio, e Einstein nos mostrou que essa mentira é a base de como o tempo e o espaço funcionam. Tudo começa com o fato de que você está voando pelo vácuo a velocidades balísticas e seu café não faz uma única onda.
A viagem é suave, impossivelmente suave. A suavidade não é um acidente, é uma lei. Então, me diga uma coisa: o chão parece diferente para você agora? Saber o que você sabe, sentar-se parado, parece um pouco menos certo? Espero que sim, porque quando você olha para as estrelas hoje à noite e percebe por um segundo que é o chão sob seus pés que está tombando para trás e as estrelas que estão te observando passar, esse calafrio na espinha, isso é a física entrando na sua alma, e uma vez que ela entra, você nunca mais vê o mundo da mesma forma. Se você quer continuar vendo o mundo como ele realmente é e não como ele parece ser, inscreva-se, vamos derrubar mais alguns muros juntos. Afinal, a Terra está girando, o tempo está passando e nós só temos uma volta para entender como tudo isso funciona.